Fala pessoal, tudo bem com vocês, galerinha? Tô feliz hoje de estar encerrando essa jornada com vocês. Nossa última aula de gestão de recursos humanos para o curso de engenharia de produção, né? Que feliz que eu fico de estar acompanhando essa fase final de vocês, né? Afinal de contas, vocês têm só mais um semestre e sairão daqui como engenheiros de produção e atuarão no mercado com todo o conhecimento, toda a bagagem, toda a competência que vocês têm. E eu fico muito feliz de ter contribuído com uma sementinha aqui para que vocês façam melhor a gestão das pessoas que estarão sob seus cuidados. Tá? Nesse primeiro slide nós vamos apresentar o objetivo da nossa aula, né, que será uma revisão dos principais conteúdos estudados ao longo do semestre em gestão de pessoas, né? Então, o título Gestão de Pessoas, do controle à estratégia, resume bem, né, a principal transformação que nós acompanhamos durante a disciplina, né? Nós vimos que a área surgiu como uma atuação predominantemente administrativa, voltada ao controle de jornada, tá? Registros, pagamentos, cumprimento de normas, né? E com o tempo passou a incorporar temas como motivação, desenvolvimento, competências, cultura, desempenho, tá? Até assumir uma posição mais estratégica dentro das organizações, tá? Então, nessa revisão, nós vamos retomar os principais conceitos trabalhados, mas não de forma isolada, tá? A proposta é perceber como que os diferentes processos de gestão de pessoas estão conectados entre si, né? Então nós vamos revisar como que a organização planeja a sua necessidade de pessoas, né? Recruta, seleciona, né, profissionais, define cargos, avalia desempenho, estrutura salários e benefícios, desenvolve competências, né, conduz mudanças, administra aspectos do comportamento humano, tá? Também vamos reforçar a integração entre processos, entre pessoas, entre resultados, né? Essa relação ela é essencial porque nenhuma organização alcança bom desempenho apenas com máquinas, tecnologias, procedimentos, né? Então, os resultados dependem também, né, e principalmente de pessoas bem selecionadas, né, selecionadas corretamente, alocadas corretamente, desenvolvidas, reconhecidas, né, lideradas, né. Por fim, nós vamos manter a conexão com a engenharia de produção, né. Ao longo do semestre nós vimos que decisões de gestão de pessoas influenciam diretamente a produtividade, a qualidade, a segurança, custos, eficiência, né, e continuidade dos processos, né? Portanto, a ideia central dessa aula é reunir tudo que estudamos em uma visão integrada, tá? A gestão de pessoas como um sistema estratégico que conecta o desempenho humano aos resultados organizacionais. Tá? Então, vamos retomar aqui a evolução da gestão de pessoas ao longo do tempo, né? No primeiro momento, nós temos a administração de pessoal. Nessa fase, o foco estava principalmente no controle, nos registros, na folha de pagamento, na disciplina, né? E no cumprimento de normas, né? Então, as pessoas eram vistas, sobretudo, como mão de obra necessária para a produção. Tá? Em seguida, aparece a escola científica, com forte preocupação com eficiência, padronização, divisão do trabalho, produtividade, né? O trabalhador ainda era tratado como parte do sistema produtivo, né? Com pouca autonomia e forte controle sobre a execução das tarefas. Depois surgem as relações humanas, né? Esse momento representa uma mudança importante. Por quê? Porque fatores como motivação, relações sociais, comunicação, liderança e clima organizacional passam a ser considerados relevantes para o desempenho.
tá? Na sequência, chegamos à gestão estratégica de pessoas. Aqui, a área deixa de atuar apenas como forma operacional, deixa de atuar apenas de forma operacional e passa a se conectar com os objetivos da organização. Tá? Então, recrutamento, desempenho, remuneração, desenvolvimento, retenção, passam a ser tratados como processos estratégicos. Tá? Por fim, nós temos a divisão das pessoas como parceiras da organização. Né? E o que isso significa? Significa reconhecer que elas não oferecem apenas o esforço físico, mas também habilidades, competências, experiência, capacidade de inovação. Né? Então, a principal ideia aqui, especificamente nesse slide, é que a gestão de pessoas evoluiu de uma forma lógica de controle para uma lógica de parceria estratégica. Tá? Entretanto, essas fases elas não desapareceram completamente. Né? Em muitas organizações, práticas como antigas, modernas, ainda convivem ao mesmo tempo, tá? E aí, agora a gente vem para uma visão sistêmica da gestão de pessoas, né? Então, a primeira ideia é que a gestão de pessoas funciona como um sistema, certo? Um sistema integrado, né? O que isso significa? Que seus processos, eles não acontecem de maneira isolada, tá? Recrutamento, seleção, descrição de cargos, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios, né? Treinamento, desenvolvimento, tudo isso faz parte de um mesmo conjunto. Tá? Então, o segundo ponto é a interdependência entre esses processos. Tá? Quando uma etapa funciona mal, as demais etapas também são afetadas. Né? Então, por exemplo, uma seleção inadequada, ela pode gerar um baixo desempenho, né? Pode gerar necessidade maior de treinamento, desmotivação, conflitos e até aumento da rotatividade. Tá? Também precisamos destacar o alinhamento entre pessoas e estratégia. Né? A organização ela não deve contratar, avaliar, desenvolver pessoas sem considerar seus objetivos. Tá? Então, as competências das equipes precisam estar conectadas às necessidades do negócio e aos resultados esperados. Tá? Senão não faz sentido. Tá? Então, a imagem dessas engrenagens ela representa justamente essa integração. Né? Cada engrenagem possui uma função específica, mas depende das demais para que o sistema funcione corretamente. Então, se uma parte falha ou perde o alinhamento, todo o conjunto é prejudicado. Né? Então, a mensagem central desse slide é que a gestão de pessoas não deve ser vista como um conjunto de atividades separadas. Ela deve ser vista como um sistema estratégico, no qual cada processo influencia os demais e contribui para o desempenho da organização. Tá certo? Agora, vamos organizar os principais processos que formam a gestão de pessoas. Tá? No primeiro processo, é o quê? É agregar pessoas. Tá? O que ele envolve? Ele envolve o planejamento de pessoal, tá? O recrutamento de pessoal e a seleção de pessoal. Tá? Então, o seu objetivo é atrair e escolher profissionais com competências adequadas às necessidades da organização. O segundo processo é aplicar pessoas. Ou seja, depois da contratação, é necessário definir claramente os cargos, né, as responsabilidades, as atividades,
os resultados esperados, entre outras coisas, tá? Também fazem parte desse processo a integração, a orientação e a avaliação de desempenho, tá? Em seguida, nós temos recompensar pessoas. Esse processo inclui salários, incentivos, benefícios e outras formas de reconhecimento, né? A recompensa ela precisa equilibrar competitividade e sustentabilidade, né? Sustentabilidade em que sentido? Sustentabilidade financeira, né? O quarto processo é desenvolver pessoas. Aqui entram treinamento, desenvolvimento profissional, aprendizagem, gestão de competências, né? Preparação para novos desafios, né? O objetivo é melhorar o desempenho atual e preparar a organização para o futuro, tá? Depois temos manter pessoas, né? Esse processo reúne o quê? Reúne ações relacionadas ao clima organizacional, a qualidade de vida, a segurança, a retenção e as condições de trabalho. Então, a organização ela precisa criar um ambiente que favoreça a permanência e o comprometimento dos colaboradores, tá? Por fim, aparece monitorar pessoas, tá? Isso envolve o quê? Envolve indicadores, informações, acompanhamento de resultados e análise dos demais processos, tá? Então, monitorar permite verificar se as práticas de gestão de pessoas estão contribuindo efetivamente para os objetivos organizacionais, tá? Por quê? Porque não faz sentido, né, aplicar as práticas e não monitorar, não acompanhar se essas práticas estão gerando resultados, né? Afinal de contas, o objetivo final fica até redundante, o objetivo final é que elas gerem resultados, né? Então, o formato circular desse slide, dessa figura, ele reforça que esses processos eles não possuem um fim definitivo, né? Eles formam um ciclo contínuo, tá? Então, a organização planeja, agrega, aplica, recompensa, desenvolve, mantém, monitora pessoas, utilizando o que? Os resultados para aperfeiçoar novamente todo o sistema, tá certo? Beleza, então. Agora vamos relacionar o mercado de trabalho com o planejamento de pessoas. Primeiro, nós precisamos diferenciar dois conceitos, tá? O mercado de trabalho representa o ambiente mais amplo no qual as empresas oferecem vagas e profissionais oferecem a sua força de trabalho, tá? Então, o mercado de trabalho é algo mais amplo, mais geral, né? Já o mercado de recursos humanos corresponde ao quê? Corresponde à perspectiva das organizações que disputam profissionais com determinadas competências. Então, essa relação ela funciona por uma lógica de oferta e demanda. Quando existem muitos profissionais disponíveis e poucas vagas, a competição entre candidatos aumenta, tá? Quando existem muitas vagas e poucos profissionais qualificados, as empresas passam a disputar esses talentos, né? E isso pode levar ao quê? A salários, ao aumento de salários, aumento de benefícios, né? Gera uma competição entre as empresas, tá? Então a imagem do gráfico ajuda a representar essa dinâmica, né? De um lado nós temos a oferta de trabalho, do outro nós temos a demanda das empresas, tá? O equilíbrio entre essas duas forças influencia a quantidade de profissionais disponíveis e o nível salarial praticado no mercado. Tá? Nós também precisamos considerar as transformações tecnológicas, tá? Automação, digitalização, novas formas de trabalho, né? Tudo isso acabam modificando as competências exigidas, tá? Algumas funções deixam de existir, outras são transformadas e novas profissões acabam surgindo, né?
Por isso, o planejamento da força de trabalho ele é essencial. Tá? A organização ela precisa prever quantas pessoas serão necessárias, com quais competências ela vai precisar contratar e em que momento essas pessoas deverão estar disponíveis. Tá? Então, o dimensionamento de equipes completa essa análise. Né? Uma equipe menor do que o necessário vai gerar sobrecarga, né? Vai gerar horas extras, vai gerar falhas, vai gerar acidentes. Né? Uma equipe maior do que o necessário pode aumentar os custos e reduzir a eficiência. Né? Portanto, a mensagem central desse slide é que contratar não deve ser uma decisão improvisada. O planejamento de pessoas precisa considerar o mercado, a tecnologia, a demanda da organização e a capacidade necessária para sustentar processos. Tá certo? Aí nesse slide, galera, vamos retomar o processo de recrutamento de pessoas. Né? Então, o recrutamento é o conjunto de ações, né, que são utilizadas pela organização. Para quê? Para atrair candidatos potencialmente qualificados para uma vaga. Tá? Então, o principal objetivo do processo de recrutamento é ampliar o número de pessoas disponíveis para quê? Para que posteriormente a empresa possa realizar a seleção. Então, primeiro vem o recrutamento, depois vem a seleção. Tá? Então, existem duas formas principais de recrutamento. O recrutamento interno, que ele ocorre quando a organização ela busca candidatos entre os seus próprios colaboradores. Tá certo? Por meio de quê? Por meio de promoção, por meio de transferência, movimentação entre áreas, entre outras coisas. Tá? As suas principais vantagens são o menor custo, tá? Adaptação mais rápida, tá? O funcionário que já está lá ali dentro, já conhece a rotina da empresa, ele vai ter mais facilidade para se adaptar à empresa. Tá? E a valorização das pessoas que já fazem parte do quadro de funcionários. Tá? Então, é uma forma muito interessante de iniciar um recrutamento. Tá? A outra forma é o recrutamento externo, né, que ele ocorre quando a organização procura candidatos no mercado de trabalho, como o próprio nome já diz. Né? Então, ele permite a entrada de novas experiências, novos conhecimentos, novas competências, mas geralmente exige mais tempo, né, mais investimento, né, mais tempo de adaptação. Tá? Um outro conceito importante é o employer branding, né? Que representa o quê? A imagem da empresa como empregadora. Tá? Então, organizações que são reconhecidas por oferecer boas condições de trabalho, oportunidade de crescimento e uma cultura positiva tendem a atrair mais candidatos qualificados. Tá? As pessoas sentem vontade de participar daquela empresa, de fazer parte daquele grupo, né? As estratégias digitais também ganharam muita importância nos últimos tempos. Tá? Plataformas de emprego, redes sociais profissionais, bancos de currículo, né? Ferramentas de inteligência artificial, elas ampliaram o alcance e a velocidade do recrutamento. Por fim, o processo precisa ser acompanhado. Né? Acompanhado em que sentido? Acompanhado por indicadores, né? Como o tempo de contratação, o custo de contratação, a quantidade de candidatos qualificados, a taxa de retenção, tá? A qualidade da contratação. Tá? Então, recrutar não significa apenas divulgar uma vaga, significa atrair de forma planejada pessoas com potencial. Tá? Vamos agora retomar o processo de seleção de pessoas. Tá? Então, depois do recrutamento, você tem um grupo de pessoas que foi recrutada e você entra no que se chama de processo de seleção. Entre as pessoas recrutadas, a empresa faz a seleção das pessoas. Tá? Então, enquanto o recrutamento busca atrair candidatos, a seleção ela tem como objetivo escolher entre eles aquele que apresenta melhor compatibilidade com a vaga e com a organização.
Tá? Então, a seleção ela pode ser entendida primeiro como um processo de comparação. Tá? A empresa ela compara o perfil dos candidatos com os requisitos do cargo. Tá? Considerando o quê? Considerando formação, experiência, conhecimentos, habilidade, comportamento. Né? Em seguida, ela se torna uma decisão organizacional. Tá? Como assim? Não basta avaliar, é necessário decidir quem será contratado. Tá? Com base em quê? Com base em critérios claros, evidências coletadas ao longo do processo. Tá? Então, o objetivo central é o alinhamento entre as pessoas e o cargo. Tá? Isso significa buscar alguém que possua as características necessárias para desempenhar bem a função. Tá? E, por fim, se adaptar ao contexto da organização. Tá certo? Também é importante avaliar as competências técnicas e comportamentais. Tá? As competências técnicas estão ligadas ao quê? Ao conhecimento e à capacidade de executar tarefas. Já as competências comportamentais, elas envolvem o quê? Atitudes, responsabilidades, comunicação, trabalho em equipe, né? Capacidade de adaptação. Tá? Nesse ponto, nós podemos retomar aquele modelo CHA, né? CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, o conhecimento representa o saber, a habilidade, o saber fazer, e a atitude, o querer fazer. Tá? Então, para avaliar esses elementos, as organizações utilizam diferentes técnicas de seleção, como análise curricular, entrevistas, testes técnicos, testes psicológicos, dinâmicas, simulações. Né? Então, selecionar pessoas não significa escolher por impressão pessoal. Eu tenho feeling, eu escolho. Né? Não é assim. Tá? Significa o quê? Tomar decisão estruturada, baseada em critérios claros, né, específicos, para quê? Para reduzir o risco de uma contratação inadequada. Tá? Depois, nós temos que alinhar a diferença entre descrição e análise de cargos. Né? Foi uma outra aula que nós vimos. Né? A descrição de cargos ela responde à pergunta: o que faz o cargo? Tá? Então, ela apresenta as principais atividades, responsabilidades, tarefas, entregas que são esperadas para determinada função. Já a análise de cargos, ela responde à pergunta: o que o cargo exige? Tá? Nesse caso, o foco está nos requisitos necessários para quê? Para que uma pessoa desempenhe bem aquela função. Tá? Então, entre esses requisitos aparecem conhecimentos técnicos, formação, experiência, habilidades específicas exigidas pelo cargo. Tá? Também entram as competências comportamentais, né? Como comunicação, trabalho em equipe, liderança, proatividade, capacidade de resolver problemas. Tá? Outro ponto importante é a definição de autoridade e subordinação. Por quê? Porque todo cargo precisa deixar claro a quem a pessoa se reporta. Tá? Quais decisões ela pode tomar e qual é o seu grau de autonomia dentro da organização. Essas duas ferramentas elas são complementares. Né? Então, a descrição organiza o trabalho, enquanto a análise define o perfil necessário para executá-lo. Tá? Elas também servem de base para outros processos de gestão de pessoas, como recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamento, remuneração. Tá? Então, cargos bem definidos reduzem dúvidas, reduzem conflitos, reduzem retrabalho. Tá? Além de quê? Além de melhorar a organização e eficiência dos processos. Tá ok? Beleza, então. Vamos para o próximo slide. Tá? Vamos reforçar aqui que a descrição e a análise de cargos não são documentos isolados. Tá? Eles servem como base para quê? Eles servem como base para diferentes processos da gestão de pessoas. Tá? No recrutamento e seleção, o cargo ele define o perfil que a organização precisa buscar. Tá?
a descrição ela mostra as responsabilidades da função, enquanto a análise indica os conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo candidato, tá? Então, na avaliação de desempenho, o cargo ele fornece os critérios de comparação para quê? Para avaliar uma pessoa de forma justa, tá? Então, para avaliar uma pessoa de forma justa, é necessário o quê? É necessário saber o que se espera dela. Quais resultados ela deve entregar? Quais comportamentos são necessários para o exercício da função? Tá? No treinamento e desenvolvimento, a análise de carga ajuda a identificar lacunas entre as competências exigidas e aquelas que o colaborador possui atualmente. Tá? E aí, a partir disso, a organização consegue planejar ações de capacitação mais adequadas. Tá? Na administração salarial, os cargos são comparados de acordo com fatores como complexidade, responsabilidade, autonomia, impacto organizacional, tá? Essa a análise ajuda a construir salários e faixas salariais coerentes, né? Não tem aquela frase que o tio do Peter Clark, o Homem-Aranha, falou para ele: junto de grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, a gestão por competências também depende dessa estrutura, tá? A organização ela precisa identificar quais competências são importantes para cada função e como elas contribuem para os objetivos estratégicos organizacionais. Por fim, o planejamento de carreira utiliza os cargos para quê? Para organizar possibilidades de crescimento, movimentações internas, né? A preparação para novas responsabilidades, né? Portanto, cargos bem definidos sustentam várias decisões da gestão de pessoas. Tá? Quando essa base é frágil, os processos como seleção, avaliação, treinamento, remuneração, carreira também ficam prejudicados. Né? É um sistema, né, interligado. Né? Lembram as engrenagens que a gente viu? Então aqui também você tem um sistema interligado, né, que se conecta, no qual um depende do outro bem feito. Tá certo? Beleza, então. Vamos retomar agora o conceito de avaliação de desempenho. Tá? A avaliação de desempenho é um processo sistemático utilizado para quê? Para comparar o desempenho real do colaborador com aquilo que era esperado pela organização. Tá? Para isso, é necessário definir previamente metas, responsabilidades, competências e critérios de avaliação. Tá? É importante perceber que o desempenho ele não envolve apenas resultados. Ele envolve também comportamentos, tá? Uma pessoa ela pode alcançar uma meta, mas a forma como ela trabalha, se comunica, coopera e segue os procedimentos também precisa ser considerado, tá? Por isso, a avaliação ela deve combinar metas e competências, tá? As metas elas mostram o que foi entregue, tá? Enquanto as competências ajudam a analisar como que esse resultado foi alcançado. Tá? Um outro ponto importante são os indicadores de desempenho. Tá? Eles permitem o quê? Eles permitem acompanhar produtividade, qualidade, cumprimento de prazos, redução de falhas, segurança e outros aspectos que são muito relevantes para a função, né? A avaliação também precisa estar ligada ao quê? Ao feedback contínuo, tá, galera? Esse feedback contínuo é muito importante, tá? Em vez de ocorrer apenas uma vez por ano, né? O acompanhamento ele deve acontecer ao longo do tempo, tá? Permitindo o quê? Permitindo corrigir problemas, reconhecer bons resultados, orientar o desenvolvimento do colaborador. Tá? Por fim, nós temos o que se chama de avaliação 360 graus, muito utilizado em empresas, inclusive no governo. Tá? Nesse modelo, o desempenho pode ser analisado a partir de diferentes perspectivas. Tá? Então, uma pessoa ela é avaliada como gestor, colegas, subordinados, ela tem a autoavaliação,
né? E aí, o que isso faz? Isso amplia a visão sobre um colaborador, tá? E reduz a dependência de uma única opinião, tá? Ela não vai ser avaliada somente pelo líder dela, somente pelo gestor dela, somente pelo colaborador que está subordinado a ela, ou somente por ela mesma, né? Porque você tem dentro do 360 a sua autoavaliação, né? Eu acho que avaliar desempenho não significa apenas dar uma nota, né? Significa gerar informações, melhorar resultados, desenvolver pessoas e apoiar decisões da gestão. Tá? Vamos retomar agora a administração de salários e a sua importância para a gestão de pessoas. Tá? A política salarial ela corresponde a um conjunto de critérios, regras que são o quê? São utilizados pela organização para definir os salários. Né? E não só os salários, mas também os reajustes, as promoções, as formas de progressão. Né? Quando essa política é clara, ela aumenta a transparência, reduz a percepção de favoritismo. Né? Isso gera muito conflito nas empresas. Tá? Então, a estrutura salarial organiza os cargos em níveis e faixas de remuneração. Ela ajuda ainda a manter a coerência entre as funções, com diferentes graus de responsabilidade, com diferentes complexidades, e por fim, o impacto nos resultados. Então, para concluir essa estrutura, a organização ela utiliza a análise e a avaliação de cargos, tá? Para quê? A análise identifica as características e exigências de cada função. Já a avaliação, ela compara os cargos entre si para determinar o seu valor relativo dentro da empresa. Tá? As faixas e os níveis salariais, eles permitem que o colaborador evolua profissionalmente e salarialmente com base em critérios como experiência, desempenho, qualificação, desenvolvimento de competências. Né? Um outro ponto importante é a equidade interna. Tá? Ela representa o quê? A percepção de justiça entre os salários praticados dentro da própria organização. Tá? Então, cargos semelhantes, com responsabilidades equivalentes, precisam receber tratamento coerente. Tá? Nós também temos a equidade externa. Tá? O que é a equidade externa? É quando a empresa compara os salários com os valores praticados no mercado. Tá? Se a organização remunera muito abaixo do mercado, ela pode ter dificuldade para atrair e reter talentos. Por fim, a remuneração estratégica amplia essa visão ao relacionar salário, incentivo, bônus, tá? Resultados organizacionais. Tá? A ideia é utilizar a remuneração não apenas como um pagamento, mas como um instrumento de reconhecimento e alinhamento com a estratégia. Tá? Então, administrar salário significa equilibrar justiça, competitividade, desempenho e sustentabilidade financeira. Tá? Não adianta a empresa querer pagar ótimos salários e comprometer o fluxo de caixa dela. Tá? Vamos lá então. Agora nesse slide nós vamos ampliar a discussão sobre remuneração, tá? Mostrando que a relação entre empresa e colaborador não se limita ao salário. A remuneração total inclui o salário direto, os benefícios, os incentivos, os serviços oferecidos pela organização e outras formas de reconhecimento. Tá? Para o colaborador, o valor percebido depende do conjunto, não depende só do pagamento mensal. Tá? Então, os benefícios legais são aqueles previstos em lei que a empresa deve cumprir. Tá? É obrigatório. Tá? Então, por exemplo, férias, 13º, FGTS, INSS, salário maternidade e outras formas de proteção salarista, proteção trabalhista e previdenciária. Tá? Já os benefícios espontâneos são aqueles oferecidos voluntariamente pela empresa. Tá? Voluntariamente a organização oferece esses benefícios para os colaboradores. Tá? E aí eles podem incluir plano de saúde, assistência odontológica, transporte, alimentação, seguro de vida, previdência complementar e auxílio educação. Tá? A obrigatoriedade ou voluntariedade desses benefícios depende também, muitas vezes, de acordos
sindicais, tá? Algumas coisas são obrigatórias para algumas organizações e voluntárias para outras, tá? Então é importante analisar-se caso a caso também, tá? E aí, os benefícios também podem ser classificados como monetários ou não monetários, tá? Os monetários envolvem valores ou auxílios financeiros, tá? Como o próprio nome já diz. Os não monetários aparecem na forma de serviços, facilidades, condições oferecidas ao trabalhador, tá? Por exemplo, desconto em academias, desconto em mercados, desconto em lojas, enfim, né? Outro ponto importante é a retenção de talentos, tá? A permanência das pessoas depende de vários fatores, como o quê? Remuneração, benefícios, oportunidades de crescimento, liderança, né? Não tem aquela frase que diz que a pessoa ela não se demite da empresa, ela se demite do líder dela, tá? Isso é verdade em alguns contextos, tá? Pode não funcionar em outros, mas em muitos contextos isso é uma realidade. A pessoa ela não se demite da empresa, ela se demite do líder dela. Tá? Clima organizacional, reconhecimento, qualidade de vida no trabalho. Tá? Então, quando a organização não consegue manter seus colaboradores, ocorre o aumento do turnover. Tá? Que representa o quê? A rotatividade de pessoal. Esse movimento ele gera custos. Né? Por quê? Porque a empresa tem que recrutar novamente, selecionar novamente, fazer a integração, fazer o treinamento, fazer a adaptação, tudo isso. Né? Então, além da perda do conhecimento e da experiência que a empresa tem ao perder um colaborador, ela tem que inserir isso tudo novamente no novo colaborador. Tá? Então, benefícios de retenção precisam ser tratados de forma estratégica. Tá? Um bom pacote de remuneração total ele pode fortalecer o vínculo com a organização. Ele pode reduzir a rotatividade, ele pode contribuir para a maior estabilidade das equipes. Legal? Vamos lá então. Agora vamos retomar a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Nós vimos nas aulas que isso são coisas diferentes, né? O treinamento está mais relacionado ao desempenho atual, tá? O seu objetivo é o quê? É preparar o colaborador para executar melhor as atividades da função que ele já ocupa. Fazendo o quê? Corrigindo falhas, reduzindo erros, melhorando a qualidade da execução, melhorando a eficiência. Tá? Agora, o desenvolvimento, por outro lado, ele possui uma perspectiva mais ampla, né? Uma perspectiva de longo prazo. Tá? O que ele faz? Ele prepara a pessoa para assumir novas responsabilidades, para enfrentar novos desafios na organização, para ampliar as competências, para crescer profissionalmente dentro da organização. Então, para que essas ações sejam eficazes, o primeiro passo é o levantamento de necessidades. Tá? A organização ela precisa identificar quais lacunas existem, quais competências estão faltando e quais problemas realmente podem ser resolvidos por meio de capacitação. Depois vem o desenho do programa. Tá? Nessa etapa são definidos os objetivos, o público, os conteúdos, os métodos, a duração, os recursos, né, os indicadores que serão utilizados para avaliação. Né? E aí na sequência nós temos a execução, que corresponde ao quê? A realização do treinamento. Tá? Então ela pode acontecer no próprio ambiente de trabalho, na sala de aula, ou por meio de cursos online, oficinas, simulações ou atividades práticas. Tá? Por fim, é necessário avaliar os resultados. Tá? Então a empresa precisa verificar se houve aprendizagem, se houve mudança de comportamento, se houve melhoria no desempenho. Tá? Também deve analisar se a ação gerou impactos concretos, como o quê? Como redução de erros, aumento de produtividade, melhoria da qualidade ou maior segurança. Tá? Portanto, a imagem ou a mensagem central desse slide é o quê? Treinamento e desenvolvimento não devem acontecer de forma improvisada. Tá? Eles precisam ser planejados, executados e avaliados de acordo com as necessidades reais da organização. Tá?
Vamos agora retomar o conceito de desenvolvimento organizacional. Tá? Não confundam treinamento e desenvolvimento com desenvolvimento organizacional. Tá? O desenvolvimento organizacional ele tem uma relação com os processos de mudança. Tá? Então, o desenvolvimento organizacional, que também é chamado de DO, é um processo planejado de transformação da organização. Então, ele não se limita ao treinamento de pessoas ou à alteração de um procedimento específico. O seu foco está no sistema como um todo, né? Envolvendo pessoas, equipe, cultura, liderança, estrutura, processos. Né? Então, o ponto de partida é o diagnóstico, tá? O diagnóstico organizacional. Antes de propor qualquer mudança, a empresa precisa entender, precisa compreender a sua situação atual, precisa identificar os problemas, precisa identificar causas, oportunidades de melhoria, possíveis resistências. Né? As mudanças elas vêm, de maneira geral, acompanhadas de certa resistência, tá? E aí, a partir desse diagnóstico, a mudança deve ser planejada, tá? Isso significa o quê? Definir objetivos, etapas, responsabilidades, recursos, tá? Formas de acompanhamento, tá? Então, mudanças improvisadas costumam gerar insegurança, conflito e perda de desempenho, tá? Não faça isso no improviso, faça de maneira planejada. Tá? As intervenções organizacionais elas são ações realizadas para reduzir a transformação, para produzir a transformação desejada. Tá? Então, elas podem envolver o redesenho de processos, de desenvolvimento de liderança, de melhoria de comunicação, de fortalecimento das equipes ou até mesmo de mudanças culturais quando necessário. Outro elemento essencial é a participação das pessoas. Mudanças impostas sem comunicação e sem envolvimento tendem a gerar maior resistência. Tá? Quando os colaboradores compreendem os objetivos, participam do processo, participam das decisões, participam das escolhas, tá? Na medida do possível, isso aumenta a possibilidade de adesão. Por fim, o desenvolvimento organizacional está ligado ao quê? À melhoria contínua. Né? Então a organização ela precisa acompanhar os resultados, corrigir os desvios, aprender com o processo de mudança. Tá? Então, mudar uma organização exige diagnóstico, planejamento, participação e acompanhamento. Tá? Mudanças sustentáveis não acontecem apenas por decisões técnicas, mas pelo alinhamento entre pessoas, processos e objetivos organizacionais. Tá? Agora vamos diferenciar cultura e clima organizacional. Tá? Lembram dessa aula? Diferenciar clima e cultura organizacional é compreender como que esses elementos influenciam o comportamento das pessoas. Tá? A cultura organizacional ela corresponde ao quê? Ao conjunto de valores, de crenças, de normas, né, de práticas compartilhadas dentro da empresa. Tá? Então, ela orienta a forma como as pessoas pensam, tomam decisões, se relacionam e executam o trabalho. Tá? É importante distinguir a cultura declarada da cultura praticada. A cultura declarada ela aparece nos documentos, né? Ela aparece nos valores institucionais, né? Ela aparece nos discursos da organização. Já a cultura praticada, né, ela aparece nas atitudes reais, tá? Nas decisões da liderança e naquilo que é valorizado ou tolerado no dia a dia. Tá? E quanto mais alinhadas essas coisas estão, melhores são os resultados. Tá? Agora, o clima organizacional ele representa o quê? A percepção que os colaboradores possuem sobre o ambiente de trabalho. Tá? Ele está relacionado à liderança, à comunicação, ao reconhecimento, às condições de trabalho, à qualidade das relações internas. Tá? Então, cultura e clima influenciam diretamente o comportamento. Tá? Eles podem estimular cooperação, comprometimento, inovação, segurança, mas também podem gerar medo, desmotivação, conflito e resistência. Tá? A resistência à mudança também está ligada à cultura organizacional. Quando a organização valoriza o controle excessivo, a punição, a pouca participação,
as mudanças tendem a ser mais difíceis. Tá? Quando ela valoriza o diálogo, por outro lado, né, a aprendizagem, a melhoria contínua, a adaptação, a adaptação bem acompanhada, né? Então, essas mudanças costumam ocorrer com maior facilidade. Tá? Por fim, nós temos a aprendizagem organizacional. Tá? As organizações elas aprendem, né, com seus erros. E as organizações que aprendem com os seus erros, que conseguem analisar os seus erros, compartilhar conhecimentos, rever práticas, experiências em melhorias, obtêm de maneira costumeira melhores resultados. Tá? Portanto, cultura e clima não são aspectos abstratos, né? Eles influenciam diretamente o comportamento das pessoas, tá? A aceitação das mudanças, os resultados da organização, tá certo? Beleza. Agora vamos retomar os principais elementos do comportamento humano nas organizações. Essa aula foi muito bacana, viu? Foi uma das últimas aulas que nós tivemos, se não foi a última, se eu não me engano, tá? A primeira delas é a motivação, tá? Ela está relacionada ao quê? As forças que orientam o esforço, tá? A direção, a persistência das pessoas. Então, o gestor ele não transfere motivação diretamente. Ele pode fazer o quê? Ele pode criar condições que favoreçam o envolvimento da equipe, tá? Como, por exemplo, o reconhecimento, a clareza, a autonomia, a oportunidade de crescimento. Tá? O segundo elemento é a liderança. Tá? Liderar significa influenciar pessoas em direção a objetivos comuns. Tá? A liderança afeta o clima, a confiança, o comprometimento, a forma como a equipe responde às dificuldades e às mudanças. Tá? Também temos a comunicação, que é essencial. Essencial para quê? Para alinhar informações, responsabilidades, expectativas. Tá? Quando a comunicação é falha, surgem ruídos, surgem erros, surge retrabalho, surgem conflitos, né? Por isso, não basta transmitir uma mensagem, é necessário garantir que ela seja compreendida, tá? Os conflitos, eles fazem parte da vida organizacional, tá? Eles podem surgir por diferenças de interesses, por objetivos, por recursos, por opiniões ou responsabilidades. Tá? Então, nem todo conflito ele é necessariamente negativo. Quando bem administrado, ele pode gerar aprendizado, né? Ele pode gerar reflexão, né? Ele pode gerar revisão de processos, ele pode gerar melhores decisões. Tá? Então, a negociação ela aparece como uma forma de administrar essas divergências. Tá? Ela busca construir acordos, tá? Equilibrar interesses, encontrar soluções que permitam a continuidade do trabalho e das relações profissionais. Então, todos esses fatores, eles influenciam diretamente o desempenho humano, o desempenho operacional. Tá? Motivação, liderança, comunicação, conflitos, negociação, tudo isso afeta a produtividade, tá? A qualidade, a segurança, o cumprimento de procedimentos e capacidade de melhoria contínua. Tá? Então, resultados organizacionais, eles não dependem apenas de tecnologia e processo. Eles dependem também da forma como as pessoas se comportam, se relacionam e são conduzidas dentro da organização. Tá? Agora, vamos aprofundar dois elementos centrais do comportamento humano nas organizações: a motivação e a liderança. A motivação está relacionada ao quê? Às necessidades humanas e aos fatores que influenciam o esforço, o comprometimento, a persistência das pessoas no trabalho. Tá? Como vimos, diferentes pessoas podem ser motivadas por fatores diferentes. Tá? Como, por exemplo, segurança, reconhecimento, pertencimento, crescimento, realização profissional, entre outras coisas. Também retomamos
a teoria dos fatores higiênicos e motivacionais. Lembram disso? Então, os fatores higiênicos, como salário, benefícios, né, os chamados fatores higiênicos, né, como salários, benefícios, né, condições de trabalho, segurança, ajudam o quê? Ajudam a evitar ou diminuir ou minimizar a insatisfação. Já os fatores motivacionais, como reconhecimento, responsabilidade, autonomia, desenvolvimento, eles favorecem um desenvolvimento ou um envolvimento mais duradouro. Tá? Por isso, reconhecimento e autonomia merecem destaque. O reconhecimento mostra ao colaborador que a sua participação é percebida. A autonomia, quando acompanhada de limites claros, responsabilidade e tudo mais, ela aumenta o senso de participação, o senso de pertencimento. Né? Então, ao lado da motivação, nós temos a liderança. Tá? E é importante diferenciar chefia de liderança. A chefia está ligada à autoridade formal do cargo. Tá? Já a liderança ela depende da capacidade de influenciar, de orientar, de gerar confiança nos colaboradores. Tá? Então, o estilo de liderança também varia. Tá? Em alguns contextos, o líder pode agir de forma mais autocrática. Né? Uma emergência, por exemplo, não tem muito tempo para se discutir. Tá? Em outros contextos, de forma mais democrática, mais participativa. Tá? Então, a escolha depende da situação, da urgência, da maturidade da equipe. Tá? Por isso, a liderança situacional, né, como a gente conheceu, é especialmente importante. Então, ela parte da ideia de que não existe um único estilo adequado para todas as situações. O líder precisa se adaptar, né, e adaptar a sua forma de conduzir conforme o contexto e as necessidades da equipe. Tá? Então, motivação e liderança estão diretamente conectadas. Tá? O ambiente criado pela liderança pode estimular ou reduzir o comprometimento, influenciando o desempenho das pessoas e o resultado da organização. Tá? Agora vamos integrar 3 temas que aparecem continuamente na rotina das organizações, que é comunicação, conflito e negociação. Tá? A comunicação é um processo pelo qual as informações, orientações, expectativas são transmitidas e compreendidas. Tá? Ela envolve quem envia a mensagem, o conteúdo, o canal utilizado, quem recebe e o retorno que chamamos de feedback. Entretanto, a comunicação ela pode ser prejudicada por barreiras, por ruídos. Tá? Isso acontece quando a mensagem é incompleta, é ambígua, é transmitida pelo canal inadequado ou interpretada de maneira diferente daquela pretendida. Tá? Experimentem, façam uma experiência uma hora de escutar uma gravação em uma velocidade 1, 1,5 ou 2 no WhatsApp. Tá? Uma mensagem transmitida por uma liderança sua. Você vai ver que você percebe essa mensagem de maneira diferente. Tá? O tom muda. Então, cuidado como vocês recebem as mensagens e cuidado como vocês enviam as mensagens. Tá? Às vezes a pessoa também tem dificuldade de interpretação de texto. Tá? Então, eventualmente, o seu texto pode não ser bem interpretado. Às vezes você precisa ser redundante para reforçar alguma coisa, né? Ou às vezes você pode utilizar diferentes canais para transmitir uma informação, tá? Então, esses ruídos, eles podem gerar erros, atrasos, retrabalho e problemas de segurança, tá? Também precisamos diferenciar a comunicação formal da informal, tá? A comunicação formal, ela ocorre por meios oficiais, reuniões, procedimentos, relatórios, e-mails, comunicados. Já a comunicação informal, ela surge nas conversas e relações do cotidiano, tá? As duas existem nas organizações, mas informações importantes precisam circular com clareza por canais adequados, tá? Os conflitos eles surgem quando existem diferenças de interesses, tá? Diferenças nos objetivos, diferenças nas opiniões, diferenças nas responsabilidades ou forma de trabalhar. Então, eles podem ocorrer entre pessoas dentro das equipes e entre diferentes áreas da organização. Então, é válido lembrar também que nem todo conflito é necessariamente prejudicial.
quando administrado de forma adequada, ele pode revelar problemas, estimular novas ideias, né? Contribuir para decisões melhores. Tá? O problema aparece quando ele é ignorado ou conduzido de forma inadequada. A administração de conflitos, ela exige compreender as suas causas, ouvir os envolvidos, buscar soluções compatíveis, tá? Compatíveis com o quê? Com os objetivos daquela organização. Tá? Então, dependendo da situação, pode ser necessário evitar, acomodar, competir, estabelecer um compromisso ou simplesmente colaborar. Tá? Por fim, nós temos as estratégias de negociação. Negociar significa buscar acordos diante de interesses diferentes. Tá? Uma negociação eficaz deve considerar os objetivos das partes, os limites existentes, as possibilidades de ganho conjunto. Tá? Então, uma comunicação clara, ela reduz conflitos desnecessários, tá? Enquanto a negociação ajuda a administrar as divergências que permanecem, preservando as relações e os resultados organizacionais. Tá? Vamos agora reunir os principais conteúdos estudados e mostrar como que eles formam um sistema integrado de gestão de pessoas. O primeiro passo é planejar pessoas. A organização ela precisa prever quantos profissionais são necessários, quais competências serão exigidas e em que momento essas pessoas deverão estar disponíveis, certo? Depois é necessário atrair e selecionar. Tá? O recrutamento ele amplia o conjunto de candidatos, enquanto a seleção compara perfis e escolhe aqueles mais adequados às necessidades da organização. Na sequência, a empresa precisa definir cargos e responsabilidades. Tá? Isso permite esclarecer o que cada um faz, qual que é a função de cada um, quais resultados devem ser entregues, né? Quais resultados devem entregar, né? Quais requisitos são necessários para o bom desempenho. Tá? Com os cargos definidos, torna-se possível avaliar o desempenho. Então, a organização ela compara o resultado real com o esperado. Tá? E como que ela faz isso? Ela utiliza indicadores, ela oferece feedback, ela identifica necessidades de melhoria. Tá? Também é necessário recompensar e reter salários, benefícios, reconhecimento, oportunidade de crescimento, condições de trabalho. Tudo isso influencia a permanência e o comprometimento das pessoas. Tá? Outro ponto é desenvolver pessoas e organizações. Isso envolve treinamento, desenvolvimento profissional, mudança planejada, cultura, liderança, aprendizagem contínua. Tá? Por fim, aparece o gerenciamento da cultura e do comprometimento. Tá? Motivação, liderança, comunicação, tá? Conflitos e negociação, tudo isso afeta diretamente a forma como as pessoas trabalham e se relacionam. Tá? A principal mensagem aqui nesse slide, nessa reta final, é que nenhum desses processos funciona isoladamente. Tá? Então, planejamento, contratação, cargos, desempenho, recompensas, desenvolvimento, comportamento precisam estar alinhados com a gestão de pessoas. Tá? Para quê? Para que elas contribuam efetivamente para os resultados organizacionais. Tá? E aí, nesse último slide, nós vamos sintetizar as principais ideias construídas ao longo do semestre. Tá? A principal delas é que as pessoas representam uma fonte de vantagem competitiva. Tecnologias, máquinas, métodos, eles podem ser adquiridos por diferentes organizações. Mas o conhecimento, a experiência, o comprometimento, tá? As competências, elas são construídas ao longo do tempo. Tá? A segunda ideia é que gestão de pessoas precisa estar integrada à estratégia. Tá? Planejamento, recrutamento, seleção, cargos, desempenho, remuneração, tá? Desenvolvimento e retenção devem estar alinhados aos objetivos organizacionais. Tá? Também aprendemos que decisões precisam ser baseadas em critérios e indicadores.
Contratar, avaliar, recompensar ou desenvolver pessoas apenas com base em percepções pessoais aumenta demais a subjetividade e o risco de erros, tá? Outro ponto central é o equilíbrio entre resultados e valorização humana. A organização ela precisa alcançar produtividade, qualidade, eficiência, mas também ela deve oferecer condições adequadas, reconhecimento, oportunidades, relações de trabalho justas, né? Por fim, a gestão de pessoas é uma responsabilidade compartilhada. O setor de recursos humanos ele organiza políticas, processos, instrumentos, mas os gestores participam diretamente da seleção, da avaliação, do desenvolvimento, da comunicação e da liderança das equipes. Tá? Os próprios colaboradores também são responsáveis por seu desempenho e desenvolvimento. Então, a principal conclusão desse semestre é que gestão de pessoas não se resume a atividades administrativas. Ela representa um sistema integrado de decisões práticas que busca alinhar pessoas, estratégias e resultados organizacionais. Tá bom? Então é isso, galera. Nosso semestre se encerra aqui. Boa sorte, sucesso no próximo semestre, sucesso na jornada de vocês. Muito obrigado.